Bom, galera, dando continuidade aí na nossa aula, né, de limite de continuidade. Ó, funções contínuas. Na aula passada nós vimos a continuidade no ponto e agora nós vamos ver das funções contínuas, tá? Então, uma função ela é dita contínua em um intervalo, se for contínua em cada ponto do seu intervalo. E uma função ela é contínua quando ela for contínua em cada ponto do seu domínio. Ó, vou explicar isso melhor. Esse exemplo aqui, fx igual a 1 sobre x. Se eu coloco aqui, por exemplo, o intervalo menos 1 e 1. Nesse intervalo aqui, valendo menos 1 e 1, porque é um intervalo fechado. Ó. Nesse intervalo, essa função é contínua? Percebam que o zero, aqui embaixo não pode ser zero. Então, zero não pertence... não saiu bem cortado aqui. O zero não pertence ao domínio da função, certo? Portanto, o zero está dentro desse intervalo. Então, dentro desse intervalo aqui, não é contínuo. Ó, não é contínuo. Por que não? Porque aqui fala, ó, a função ela vai ser contínua no intervalo se ela for contínua em cada ponto do intervalo. Ou seja, não pode falhar nenhum. Como já tem um ponto que falha ali, né, que é o zero, então não é contínua nesse intervalo. Mas e se eu falo assim, ó, ela é contínua no domínio? Qual que é o domínio dessa função? Ó, o domínio da função são os reais diferentes de zero, né? Não sei se vocês se lembram disso. Quando eu coloco asterisco no conjunto, é a ausência do zero. Então, o domínio dessa função é os reais sem o zero. Se eu pegar qualquer ponto real diferente de zero, vai ser contínuo? Vai, né? Porque não tem nenhuma restrição. O único ponto que é restrição é o zero. Só que no domínio o zero não faz parte. Então, para esse caso aqui, sim, é contínuo. Beleza? Então, essa é a diferença, tá? Uma função ela pode ser contínua dependendo do intervalo que você escolher e ela é contínua quando ela for contínua em cada ponto do seu domínio. Beleza? Então, ó, vamos agora nesse daqui, ó. Verifique se a função f de x ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, vamos lá. Ó. Primeiramente, qual que é o domínio dessa função? Lembra, se é uma raiz quadrada, né? Se ela é raiz quadrada, essa parte aqui de dentro ela tem que ser maior ou igual a zero. Então, vamos lá. Ó. 4 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Para a gente calcular isso daqui, eu poderia montar a equação, né? Não sei se vocês se lembram como que eu faço isso, mas ficaria assim, ó. Isso aqui é igual a zero. Então vai ficar que x ao quadrado é igual a 4, certo? Como se eu tivesse passado o x para lá, né? Positivo, então x quadrado é igual a 4. E aqui a gente passa mais ou menos a raiz, né? Então é mais ou menos a raiz de 4. Então nós vamos ter o x1 sendo menos 2 e um x2 sendo 2. Beleza? Só que eu tenho que fazer aquele esboçozinho, porque aqui é uma inequação, né? Então qual que é o esboço que eu vou fazer? Como é menos o x quadrado, a concavidade é voltada para baixo. Lembra disso? Isso eu comentei na aula, nas primeiras aulas, né? Quando eu estava falando do esboço, do domínio de cada função. Então, ó, quando era menos x ao quadrado, eu vou colocar a concavidade para baixo. Esse ponto aqui, ele faz parte, porque tem um igual. Aqui também faz parte, porque tem um igual. Aqui vamos falar que é o menos 2 e aqui é o mais 2, certo? Deixa eu trocar a cor. Se eu quero maior do que zero, é a parte que está acima, né? Então, é esse intervalo aqui, ó.
Então, o domínio dessa função, ó, o domínio da função é o intervalo fechado de menos 2 a 2. Mas, agora a gente vai ter que verificar se essa função ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, vamos lá, ó. Qual que era o primeiro passo que a gente viu lá atrás? Vamos supor, ó, o primeiro passo era, quando aplicar no ponto, tem que existir, certo? Então, isso aqui existe. Então, vamos supor, se eu estou falando do f de A, eu vou colocar assim, ó, f de A. Ó, galera, só para ficar mais fácil, entendeu? Vou fazer por partes, tá? Então, vamos supor nosso intervalo isso daqui, tá? Ó. Suponha que o nosso A são valores que estão dentro do domínio, né? Se f de A tem que estar dentro do domínio, o A. Então, ele está dentro. Não peguei, não coloquei o igual aqui, porque eu não quis mesmo, tá? Eu vou fazer depois separado. Então, primeiramente, o f de A, na nossa função, como que ele vai ficar? É só trocar o x. Se o f de x é isso, o f de A vai ser 4 menos A quadrado. Então, isso aqui existe, o f de A existe, que deu esse resultado aqui, certo? O A estando dentro desse intervalo, a gente já sabe que isso aqui vai existir. O segundo passo era falar que o limite da função no ponto, quando x tende a A, que é o nosso ponto, deve existir. Se eu aplicar, a função nossa é aquela lá, né? Então, se eu aplicar no ponto, como que vai ficar? 4 menos A quadrado. Então, ela existe também, porque o A a gente já sabe que está aqui dentro. Então, isso aqui satisfaz também. E a terceira condição falava que essas duas tinham que ser iguais, né? Então, o limite de f de x, o x tendendo a A, opa, tem que ser igual ao f de A. E nós estamos vendo que isso é verdade, né? Aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. Nós vimos que esse cara é igual a esse. Então, os dois existem e são iguais. Portanto, dentro do menos 2 e 2, nós vimos que é contínuo. Agora está faltando a gente analisar no ponto menos 2 e no ponto 2. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar, vou ver se cabe aqui. Ó. Se eu aplicar no ponto 2, vou pegar o menos 2, tá? No ponto menos 2, quanto que vai dar isso no ponto menos 2? É só trocar lá dentro, né? Vai ficar a raiz de 4 menos o menos 2 ao quadrado. E isso aqui vai ficar 4 menos... O menos 2 ao quadrado é 4, então 4 menos 4, 0. Passou um carro aqui, não sei se vocês ouviram aí. Mas enfim, ó, o ponto menos 2 deu 0. Agora eu quero aplicar limite com o x tendendo ao menos 2 na função 4 menos o menos 2 ao quadrado. Fiz errado, gente. A função aqui é a, né? Pô. Cadê a borracha? A função aqui é o ponto, né? Que está ali. Então é a. E agora eu só vou trocar. E vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, né? Vai dar 0 também. Ou seja, os dois são iguais. Não vou escrever, tá? Eu só vou
comentar. Os dois são iguais. Então, para o ponto menos 2, vocês perceberam que é contínua. E é análogo, vou escrever aqui, análogo para o ponto 2. Ou seja, ela é contínua no ponto menos 2, no ponto 2 e dentro do intervalo. Então vocês percebam que, ó, se era para verificar se a função ela é contínua em todos os pontos do seu domínio, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Beleza, galera? Só que, será que toda vez nós vamos ter que fazer tudo isso de conta? Tem alguns teoremas agora que vai dar uma ajuda aí pra gente. Então, ó, as funções polinomiais, o que é uma função polinomial? Função polinomial é uma função p de x. Tá? E as funções racionais, o que é uma função racional? A função racional é uma divisão entre dois polinômios, né? Isso é uma função racional, chamada de p de x e q de x. Lembrando que essa aqui tem que ser diferente de zero, né? Porque não pode ser zero embaixo. Tá? Então, as funções polinomiais e as funções racionais são contínuas em cada ponto dos seus domínios. Então, ó, olha esse exemplo aqui. Nesse exemplo, aqui em cima nós temos uma função polinomial. Aqui embaixo, outra função polinomial. Isso aqui é uma função racional, né? Polinômio dividido pelo outro. Vocês percebam que aqui em cima não existe nenhuma restrição. E na parte de baixo não pode ser 6. Então, o domínio da função seria os reais menos o ponto 6. Então, essa função aqui, ela é contínua nos pontos do seu domínio? No domínio, sim, né? Nossa, meus reais ficou muito ruim de ver, né? Deixa eu tentar melhorar, vai, gente. Quem vê isso aí sem ouvir, né? Claro que vocês vão ouvir, né? Mas ficou muito feio. Então, ó, os reais. Agora ficou bonito. Menos o ponto 6. Então, a pergunta ela é contínua em todos os pontos do seu domínio? Sim, né? Porque eu já tirei o 6. Então, aqui ela vai ser contínua em todos os pontos. Como está tendendo a 2, é só eu trocar. Troco isso aqui por 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 5 sobre 2 menos 6. E isso aqui vai dar 2 ao quadrado é 4, mais 6 menos 5 sobre menos 4. Aqui em cima vai dar 10 menos 5, 5 sobre menos 4, isso aí vai dar menos 5 quartos, tá? Beleza, galera? Então, ela é contínua, né, no ponto 2, porque a gente já viu que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio, menos no ponto 6. Beleza? Continuando, ó, um outro teorema, os seguintes tipos de funções são contínuas em cada ponto de seus domínios. Então, as funções polinomiais, as funções racionais, as funções raiz. O que é uma função raiz? É quando você tem uma função assim, por exemplo, raiz de x. As trigonométricas, já estão aqui, né? Seno, por exemplo. Trigonométrica inversa, as exponenciais e as logarítmicas. Então, ó, todas essas funções elas são contínuas em cada ponto dos seus domínios. Beleza? Então, ó, indique onde a função, essa daqui, ela é contínua. Galera, olha essa função. Você vai falar assim, ó, nossa, tem uma função trigonométrica aqui. Então, ó, tem uma trigonométrica, tem a função logarítmica e tem uma função polinomial. Vou colocar p de x aqui, ó. Então, nós temos todas elas. Então, deixa eu só ver. Um slide que eu tinha colocado aqui, eu devo ter tirado sem querer. Enfim, depois eu comento sobre ele, tá? Ó, então essa indique onde a função f de x é igual
seno de x menos log de x, sobre isso, ela é contínua. Galera, para eu saber onde ela é contínua, eu tenho que ver todo o domínio dela, tá? O domínio dessa função. Se eu quero encontrar o domínio da função, eu tenho que encontrar o domínio de cada um deles. Vou colocar para cá, tá? Para ficar espaçoso. Então, a nossa função é seno de x menos o log de x sobre x quadrado menos 4. Então vamos lá, ó. Primeiro caso, seno de x. Qual que é o domínio dessa função? São os reais, né? Eu vou colocar todos eles na reta, tá, galera? Vou colocar uma reta real aqui, porque nós vamos ter que achar a intersecção de todos eles. Então, o seno de x, o domínio são os reais, tá? Acho que vocês se lembram disso, né? Domínio de seno de x, os reais. Quem que é o domínio da função log de x? Vocês se lembram que a log de x, o logaritmando tem que ser sempre maior do que zero. Então, ó, o zero está aqui, bolinha aberta nele, porque não pode ser zero, sempre maior que zero. E a função aqui, ó, x ao quadrado menos 4, o que não pode acontecer? Tem que ser diferente de zero a parte de baixo, né? Então, ó, isso aqui para ser diferente de zero, o x ao quadrado é diferente de 4, então x é diferente de mais ou menos 2. Certo? Então vou pegar aqui, ó. Se aqui está o zero, vou falar que o menos 2 está aqui e o 2 está aqui. Então vale toda essa parte para cá e para cá. Beleza? Só não vale o ponto menos 2 e o ponto 2. Nós queremos a intersecção dos três. Onde que está a intersecção dos três aí? Se eu fizer um pontilhado, ó, fica mais fácil de ver. Daqui para a direita, né? Exceto o ponto 2. Então, o domínio dessa função seria 0, o 2, todo mundo aqui, ó. Então, o domínio da função seria os reais positivos, certo? Que são todos positivos, sem o zero, que ele não entra, e menos o ponto 2. Então, essa função aqui, ela é contínua no domínio, beleza? Então, é isso, galera. Um teorema, eu não sei porquê, mas o slide saiu. Eu tinha montado aqui, eu apertei Ctrl I em algum momento para colocar em itálico e eu vi que tinha acontecido alguma coisa na tela, mas eu não percebi o que era. Não sei como, sumiu um slide. Beleza? Mas eu vou comentar. Na próxima aula eu começo só comentando já daquele slide que sumiu, porque é um outro teorema. Faz parte disso daqui também, tá? Para falar que isso aqui é válido. Beleza? Um abraço, até mais.